Bem-vindos às Conversas da Diáspora. Este é o 29º episódio da série Novos Açorianos, ao abrigo da qual a Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores tem vindo a conhecer e a divulgar o percurso de vida de cidadãos estrangeiros que escolheram as nossas ilhas para desenvolverem connosco o seu projeto de vida. E de acordo com as últimas estatísticas oficiais, residem atualmente nos Açores 6.273 cidadãos estrangeiros, provenientes de 98 países diferentes e radicados em todas as 9 ilhas, em todos os 19 concelhos, em muitas das 155 freguesias dos Açores. Uma das comunidades imigradas mais significativas, que está em 16º lugar desse conjunto de 98 países, é a comunidade russa. Residem oficialmente nos Açores 64 russos, dos quais 34 em São Miguel, 13 na Terceira, 7 no Faial, 7 no Pico, 2 na Graciosa, 1 em São Jorge. Nós hoje vamos ter a oportunidade de conhecer o percurso de vida de um desses cidadãos, no caso uma professora de música, chama-se Svetlana Pascoal, nasceu na antiga União Soviética, atual Federação da Rússia, em 1972 e reside na ilha de São Miguel. Iniciou os seus estudos de piano aos 7 anos de idade, no conservatório da sua cidade natal, que concluiu com distinção. Em 1988, ingressou no Colégio Musical Pavlov, prosseguindo os estudos na Universidade Estatal de Pedagogia da República Tchuvassia, terminando ambos os cursos com distinção. Durante a sua formação, participou e foi laureada em vários concursos nacionais. De 1997 a 2002, lecionou na universidade onde estudou, nos departamentos de piano e formação musical. Em 2000, iniciou o doutoramento em Pedagogia Musical sobre os processos de integração entre várias culturas musicais. No ano de 2022, portanto exatamente há 22 anos, foi convidada para vir para os Açores, para lecionar na escola particular Mater Music, em Ponta Delgada. Desde 2004 é professora de piano e pianista acompanhadora no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Vive, portanto, há mais de 2 décadas aqui na ilha de São Miguel. Realizou concertos em São Miguel, no Pico, na Terceira, no Faial, mas também em Évora, Vila Franca de Xira, Matosinhos, Santo Tirso, Setúbal, Porto Alegre e Porto, como pianista do Coral de São José, do Orfeão Edmundo Machado de Oliveira, do grupo Coral Vox Cordis e da Sinfonieta de Ponta Delgada. Svetlana Pascoal, bem-vinda às Conversas da Diáspora. Bom dia. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo vosso convite, que foi escolhida, apesar que, como eu estou a viver no mundo da música, podia dizer os nomes das pessoas que fizeram talvez mais do que eu, mas estou muito agradecida por esse convite e obrigada para as pessoas que vão assistir, vão ouvir a essa conversa, o diálogo entre nós. Nós é que agradecemos a sua disponibilidade para partilhar connosco o seu percurso de vida, até porque é já uma pessoa subejamente conhecida, das aulas do Conservatório de Ponta Delgada, dos palcos das casas de espetáculos dos Açores, e, portanto, vale a pena conhecer melhor como é que tudo começou, como é que chegou até aqui e como é que tem sido a sua vida de 2 décadas entre nós, agradecendo, aliás, à conta disso, o contributo importante que tem dado para a própria dinamização cultural da cidade de Ponta Delgada, da ilha de São Miguel e dos Açores em geral. Bom, comecemos pelo princípio. Nasceu ainda na antiga União Soviética. Numa república que eu creio que se chama Tchuvassia.
Chuvacha, sim, é uma república autónoma, como os Açores, com seu próprio governo, com ministros, com cultura muito desenvolvida, muitos teatros e coisas. Mas falando-se é natural da União Soviética, isto faz uma grande diferença entre geração por geração, porque nós éramos 15 repúblicas, a Ucrânia, a Bielorrússia, a Arménia, etc. Vivíamos como 15 repúblicas, 15 irmãos, pronto, e para mim isto continua no meu interior, apesar de todos os contextos políticos e coisas que acontecem, eu continuo a sentir uma grande ligação com todos os nossos que faziam parte da União Soviética. Como já disse, eu comecei com quase 8 anos estudo de música, sempre com distinção, conservatório, colégio de música. Acabei a universidade como bolseira do presidente e fui convidada a lecionar lá. Trabalhei praticamente 5 anos como professora de piano, de formação musical, comecei a fazer doutoramento, curiosamente, sobre processos de integração que aconteceram quando eu cheguei para aqui, exatamente. Encontro muita ligação entre a música tradicional açoriana, que conheço muito bem, através do Orfeão Edmundo Machado Oliveira, desde 2002 que estava lá. Pronto, e música tradicional russa, que tristeza, saudade, sempre está dentro de nós, e aquele desejo, no final da vida, voltar para a sua terra. Pronto. Comecei a lecionar na universidade. No seu caso, nota-se que nasceu para a música. Se começou com as aulas de piano aos 7 anos de idade e depois teve essa formação toda tão bem sucedida e reconhecida. Sim. E agora se entrega de alma e coração à sua função docente, como professora de música e também como pianista, quer a solo, quer acompanhadora. Isso significa que a música sempre foi a paixão da sua vida e desde criança nunca teve dúvidas de que era isso que queria fazer? Curiosamente, não foi bem assim. O primeiro não era sonho meu, era sonho dos professores da escola, como era a melhor aluna da turma. Sem grandes esforços, pronto, acontecia. E todos pensavam que eu ia para direito, porque era defensora da minha turma, que quando achava que alguém maltratado dos alunos mais fracos, pronto, chamavam-me mãe galinha, pronto. Mas aconteceu que no exame final do conservatório sempre vem pessoa de fora, da escola superior. E ela disse à júri que vai ser um crime se essa aluna não vai continuar para a música. Eu fui fazer uma aula experimental, era uma altura muito complicada, em 1988, pós-perestroika, uma certa confusão também na escola. Eu vi que os professores não sabiam agora como é que explicar a história, a literatura, mudar a ideologia, estas coisas todas. E encontrei a professora de piano, toquei para ela, mas nós falamos coisas de filosofia, de repente lembramos de Dostoiévski, alguns livros que eram proibidos na altura para ler, e eu senti-me num nível muito superior de que eu estava na escola. Por isso, na Rússia funciona assim: se queres seguir música profissionalmente, depois no 9º ano vais para o colégio de músico. E eu saí da escola, fiz 4 anos no colégio como distinção, depois universidade e fiquei. O primeiro ano de ensino na universidade foi muito um bocado. Os meus próprios professores eram os meus colegas e essa passagem foi, mas foi muito confortável e eu gostava muito de ensinar. A minha antiga turma, porque abandonei a turma no último ano, no 5º ano deles. A licenciatura na altura era 5 anos. Pronto, chegou o convite chegou muito assim, digamos, inesperado, e foi um choque. Ligou a minha professora do colégio de música e disse que encontrou-me um emprego. Eu pensava nos arredores de cidades, como é que acontece aqui nas academias, e ela disse-me, em Portugal, nas Ilhas dos Açores. Portugal eu sabia, Ilhas dos Açores, esta já foi uma coisa muito nova. Pronto,
A primeira coisa que eu fiz, não havia internet, não havia muita coisa, abri uma enciclopédia gigante que tinha em casa, leio ilhas de origem vulcânica com clima tal, e pensei, talvez lá cobras, talvez lá macaco, macaco foi mesmo. E quem convidou, através da minha professora, também grandes pessoas, primeiros dos nossos lados, o professor Grigori e o professor Svetlana. Através deles, a Escola Mater Música chegou até mim. Eu fui falar com a vice-reitora, como era também, lecionava e também escrevia a dissertação. Ela perguntou para onde que tu queres, foste convidada já com contrato e tudo. Eu disse Portugal. Ela disse, muito bom país, vais ficar lá super confortável, porque ela viajava muito. Pronto, e acima eu não sou muito aventureira, sou Capricórnio, preciso muito tempo para pensar, mas tive só 2 dias. Pois é, e ainda por cima, neste caso, ia de um extremo ao outro da Europa. Exatamente, exatamente. Desde a Rússia até Portugal. E não ia ficar no continente, ia para umas ilhas que, como já vimos, nunca tinha sobre elas ouvido falar. Mas porquê é que tinha necessidade de sair da Rússia? Eu vou dizer, a rotina de dissertação já estava a cansar um bocadinho. E, para o outro lado, finalmente, uma possibilidade de sair. Porque, imagina, para chegar a Portugal, eu tive que fazer teste de SIDA. E naquela altura era bastante difícil, mas eu tinha contrato de trabalho, eu já ia com condições como professora. E isso foi importante. E, portanto, a vice-reitora disse, faz intervalo, 1, 2 anos, vamos guardar o teu lugar. E a ideia foi ficar 2 anos, máximo, pronto, para conhecer... Veio à experiência para ver se conseguia dar-se bem por cá, se porventura isso não tivesse acontecido, podia voltar para lá e tinha o seu lugar à sua espera. Sim. Mas casei. Até porque tinha 22 anos e, como já vimos, não é aventureira, portanto, para si deve ter sido uma ansiedade atravessar a Europa rumo ao desconhecido, sem saber o que é que ia encontrar nestas ilhas, não é? A maior ansiedade foi língua, porque naquela altura eu não consegui encontrar nada, nenhum dicionário, daqueles livrinhos que traduzem frase, escrevem como letras russas, frases em português, por isso foi um problema. Depois consegui comprar dicionários, já nem havia cursos de língua portuguesa, só espanhol. Portanto, quando eu cheguei para a ilha, eu lembro-me de passar a noite em Lisboa e depois chegar para os Açores, sair de avião, final de janeiro de 2002, e um abafo, um mar completamente diferente, completamente pesado, mar em todos os lados. Professor Grigori e Svetlana, que eram primeiros, elas que através dos amigos chegaram até mim para... a Escola Mater Música queria mesmo uma professora de origem russa para ensinar lá, uma escola particular, como é que eu disse? Pronto, e a partir da minha chegada, as primeiras aulas foram mesmo com grande ajuda do professor Grigori, frases tipo tocar mais forte, mais rápido, vamos fazer movimento para baixo, para cima, manter posição. Estava escrito em cima do piano, com letras russas em português, para gerir aulas, e curiosamente alunos gostaram mesmo muito. Mas como é que conseguiu ultrapassar essa primeira grande barreira da língua? O russo e o português são 2 línguas tão diferentes. Muito diferentes. E cultura-se a integração no primeiro tempo? Eu acho, a minha professora de italiano em doutoramento, ela dizia que eu tenho muito jeito para as línguas. E a questão que eu estava a alugar um quarto com uma senhora, a professora na altura na Escola das Laranjeiras, e ela cantava no Coral São José. Quando na altura não havia Parque Atlânticos nem nada, era pronto, fim de semana conseguir ver televisão sem perceber muito só pela imagem. Primeira coisa, claro que ela foi a primeira professora, ela levantava a caneta, o garfo, coisas assim mesmo, coisas simples, mas depois inscrevi-me na Universidade dos Açores. Havia cursos para estrangeiros inicial, éramos grande mistura, estudantes de Erasmus,
casais que já com uma idade que encontraram Açores como paraíso, pronto. E através do inglês, certas palavras, ainda lembro muito bem e muito agradecida pela professora Carla Cook, ela às vezes escreve artigos na Açoriana Oriental. Pronto, ela foi nossa professora e conseguia 4 meses. Os primeiros deram grande impuro, mas também essa senhora onde eu vivia levou-me para o Coral São José. Ela cantava lá. E acima, quando souberam que eu toco, puseram a tocar e também cantava. Tentava comunicar. Pessoas que começavam a convidar-me no fim de semana. Já não passava fim de semana sozinha, sem, naquela altura. Foi sentindo desde o princípio uma certa facilidade de acolhimento na organização. Facilidade. E é um grande agradecimento que eu tenho que deixar aqui às pessoas do São Miguel, porque sentia-me muito protegida, muito aconchegada. Todos queriam mostrar gastronomia, mostrar a natureza. Foi bastante intenso e quer dizer, fiquei apaixonada. Afinal de contas, era uma jovem de 22 anos, quando chegou aqui, em 2022, sim, em 2002, sozinha, enfim, tudo novo para si. Sozinha, completamente com uma mala de 20 quilos e mais nada. Sim, mas o inglês foi a sua língua intermédia? Conseguia falar inglês com as pessoas de cá para se poder entender? Eu na escola estudei alemão, na universidade foi língua italiana, mas também sabia algumas coisas. Quando gente não percebia através do inglês, a professora fazia desenhos, arranjava vários métodos para ajudar. Foi impecável. Portanto, depois de começar e durante o curso, as pessoas disseram muitas vezes: vocês do leste aprendem muito rápido, como facilidade. A questão não é rápida, é questão de vontade mesmo. E necessidade, neste caso é vontade aprender língua. É? E se estás no país que tem outra língua, tem que ter respeito e tem que se esforçar-te, porque muitas vezes, por exemplo, pessoas com a origem da língua latina continuam a falar na sua língua e esforçam-se muito para falar mais claro, mais português. Pronto, é isso. E claro que estes convívios, a ajuda da Dona Maria do Carmo, convívio no Coral São José, depois entrei no Coral Orfeão Edmundo Machado, continuo a ter mais amigos, já não deixei de tocar por idade, também por cansaço e escola, pronto, mas a amizade continua, a amizade que... Entretanto, passaram os primeiros 2 anos, portanto, a tal fase experimental que tinha combinado consigo própria, e depois tomou a decisão de continuar cá em vez de voltar para lá. A decisão foi não só por causa de que gostei muito, que no primeiro ano, passando 6 meses, conheci o meu futuro marido. Pronto, em 2002. Em 2003 ele foi visitar os meus pais, em 2003 nós casámos. Portanto, ele foi para a universidade no verão em 2003 e disse que pronto, já não contam comigo, a minha vida parece que vai ser no outro lado, pronto. Normalmente essa é a razão principal, a razão do coração é que determina a nossa vida. Daí ser Svetlana Pascoal, o nome de Pascoal, sim, é do meu marido. Sou Michaeva do meu pai, também sobrenome, e depois Pascoal é do meu marido José Manuel Tavares Pascoal, sim. Que casou com um açoriano e tem uma açoriana. Açoriano, porque o meu marido, eu não sei se... Pronto, esta história entre continentais e açorianos, já fiz viagens, às vezes não me dá vontade de ir, mas certa competição, não sei, pronto. Mas o meu marido diz primeiro só açoriano, depois continental, pronto. Isso já é entre português. Eu sou portuguesa já desde 2007, porque sou casada com português, pronto. Mas às vezes custa-me um bocadinho o sentido da superioridade continentais. E quando eles encontram grupos corais como nossas bandas em qualquer freguesia, seja na relva, seja nos mosteiras, isso que me surpreendeu muito.
Sinceramente, qualquer igreja tem um coro, e como eu gosto muito de tocar nas freguesias, adoro, porque vem uma energia muito diferente. Trabalhar com coros amadores. Tenho já alguns anos, vou para Pico, o nosso antigo aluno de flauta, o padre Pedro Carvalho, começou lá a acelerar mesmo vida musical, música erudita. E portanto, para si foi uma surpresa encontrar tanta cultura numa terra tão pequena, não é? A professora Svetlana vinha da antiga União Soviética, que valoriza muito a questão cultural em geral. Exato. É mais estudo acadêmico, pronto. E de repente encontro amadores que surpreendem-me muito como se entrega a música, empenho. Depois, quando, por exemplo, nós, tipo músicos profissionais, que não é bem assim o nosso trabalho, isto é outra questão. Professores de conservatório enriqueceram muito a vida musical da ilha, no final dos anos 90, 2000. Nós que éramos base de fazer concertos, agora aparecem músicas do continente e tudo, mas no início era mais professores estrangeiros e professores daqui. Por isso eu não posso não falar sobre um casal americano que acho que também merece ser convidado, o professor Mike e Shelley Ross, porque no conservatório temos muitos alunos, ou professores que eram alunos deles. Muitos alunos da professora Shelley tocam brilhantemente, integram-se na Bélgica, nos países estrangeiros, no Portugal continental. Por isso, o papel das músicos estrangeiros também foi, até certo ponto, muito importante. Porque depois Essa foi uma das razões por que se sentiu bem aqui, o facto de encontrar tanta cultura, tanta música, tanta gente dedicada à música, como uma das coisas, para além da beleza das ilhas, para além da questão romântica com o seu marido, também esse acolhimento musical que teve e que a surpreendeu. Isso ajudou a sentir-se em casa. E estrangeiros e açorianos, mesmo açorianos, porque na altura não havia tantos apoios, e muitas vezes eles funcionaram para as bandas filarmónicas e coros. Havia tempo com mais apoio, com menos apoio, mas sempre continuando a sobreviver e com projetos muito bonitos. E agora nós estamos a ver sobre a agenda do Coliseu, do Teatro Michelense, muitos concertos com músicas Black Mamba, não sei, pronto, não vou dizer os nomes, com as bandas nossas. Isto quer dizer, subida de nível cultural gratificante muito, desde 2002 até este tempo que estou a ver. Participou nessa evolução nos últimos 20 anos, foi assistindo e foi tomando parte ativa nessa evolução musical que a São Miguel tem tido também. Um aspecto curioso, como já vimos, há 22 anos decidiu fazer um doutoramento em pedagogia musical, cujo tema era os processos de integração entre várias culturas musicais. E afinal, acabou por viver na prática essa experiência entre duas culturas musicais tão diferentes, não é? Exato. Sim, diferentes, mas como uma ligação, como aqui disse a palavra saudade junta muito esse tema, pronto. E eu não sei, eu senti muito conforto. Gravámos CD das músicas açorianas, como Orfeão Muito Machado, como Estrina, e apanhei ainda José Rodrigues, depois foi Cristiana Spadaro, como músicos estrangeiros, muitos, como a doutora Eulália Mendes cantar, pronto. Trabalhei com músicas de cá e com grandes nomes, muito com o Coral São José, a vertente clássica, Elizabeth Matos, Luís Rodrigues, Dora Rodrigues, Mário Alves, os nomes mesmo super conhecidos. Por exemplo, semana passada, como Sinfonieta, fizemos ópera e foi co-repetidora, e quem ensinou foi Mário Alves, cantora de São Miguel, e Helena Freira, pronto, depois Luís Rodrigues, pronto, essa parte clássica também em termos culturais, não é? Mas, por exemplo...
Sim, mas... A professora há pouco falou em saudade. 22 anos depois de estar a viver aqui, fora da sua casa, ainda tem saudades da sua terra natal? Curiosamente, agora começo a perceber imigrantes açorianos que muitas vezes compram casas depois da reforma ou antes da reforma e voltam a viver para a sua terra. Porque com mais idade, eu já tenho mais do que 50, o coração fica partido entre as duas. Porque aqui tenho família, marido, minha filha, e lá mãe, os parentes. Quer dizer, é difícil, é muito difícil. Costuma Eu ir considero visitá-los à Rússia nesses 22 anos assim, que tem vivido à Açoriana? eu sempre ia até começar a pandemia e voltei ano passado e esse ano também estive lá. Portanto, matei saudades, mas por outro lado também, com a idade é mais difícil voltar, habituar-se outra vez à rotina daqui, mas acho que muitos passam por isso, como eu vejo imigrantes vêm de França só para Natal, coisas assim. Isto é a nossa escolha, quer dizer, ninguém obrigou, nós escolhemos e continuamos assim. Pronto. Mas sente-se também, sente-se como russa, mas sente-se como açoriana também. Já tem quase metade da Sim. sua vida a viver aqui. Estou a chegar a essa altura, sim, quando vou dar mais tempo aqui do que, pronto, na altura, quando ainda havia jogos Portugal-Rússia, seria muito difícil escolher equipa, porque, pronto, ficar doentinha. Mas só se Tem o por coração mencionar dividido. aquela história da integração. Por exemplo, é só música do ensino académico, mas tive desafios, por exemplo, no Vox Chords, grandes desafios, tocar no palco juntamente com Jorge Palma, outro tipo de música da Queen, música mais moderna. Quando a sua formação foi Portanto, clássica mesmo. eu acho que não conseguia na Rússia, o que é que eu consegui fazer cá? Eu, sem pôr-me num pedestal, digo que eu fiz muito mesmo. Se começar a juntar programas, estas coisas, e estou muito agradecida por essas oportunidades. Nos estudos cores, orfear música tradicional e maioria, como José Rodrigues ainda cantávamos clássica, mas depois com Cristiano mesmo foi um grande... Aprofundamos estudo da música açoriana, como outros arranjos, como gravação de CD, comida para continente, cantar os nossos olhos negros, porque nós temos nossos olhos negros também em russo. Portanto, sempre há temas que juntos. Sim, é muito famoso. Portanto... E apesar de viver cá há mais de 20 anos, e para além das visitas pontuais que foi fazendo à sua família, tem sempre a preocupação de continuar a acompanhar o que se passa na Rússia a partir daqui, ou desligou? Digamos assim, por razões... claro que eu sei o que é que está a acontecer. Eu tenho lá mãe, tenho tios, tenho irmão, pronto. Mas estou mais preocupada agora com a saúde de mãe, porque meu pai faleceu há 2 anos, como é que ela já está a viver. Porque eu decidi, por razões de saúde mesmo, não ligar, saber, mas não ligar muito nessa parte muito complicada para mim, porque tenho muitos amigos ucranianos. O que é que aconteceu? Eu tento não falar agora sobre isto, porque mexe muito comigo. Eu sou contra a guerra, porque na nossa família o meu irmão, na altura, foi chamado para a Segunda Guerra na Chechênia, que mudou ele completamente, trauma, pós-guerra, essas coisas. Só pensar nisso, pronto, é difícil. Claro que eu sei, estive lá, vida é boa, nesses sítios onde é que não está guerra, pessoas vivem bem, viagem, ganham muito mais. Agora também, digamos, a guerra
puxa a indústria de produção das armas e muitas pessoas agora ganham muito bem, vivem muito bem, pronto. Mas no resto é melhor não pensar, até porque vive na melhor parte na parte melhor da vida, que é a música. material, mas a sensação de guerra está lá e ponho-me muito em baixo e também pensar nas pessoas do outro lado, o que é que eles estão a passar, custa muito. Eu tento não falar muito porque já fui algumas vezes, não bem agredida, não fisicamente, mas com palavras. E eu nunca vou dizer que, quando perguntam, és da Ucrânia, não é só da Rússia, é da União Soviética. Nunca escondo isto. E depois, quando começa a desenvolver-se conversa para o outro lado, é para já paro, por causa do estado físico, psicológico e tudo. Mexe muito, mexe e não sei autorizar muito, como lá na Rússia, os meus amigos e ucranianos, que isso acaba. O que vale é que todos nós desejamos claramente que isso acabe para bem de todas as partes. O que vale é que, no seu caso, vive com a música e para a música e da música. E, portanto, esse é um motivo de felicidade suficiente para se poder dar ao luxo de esquecer o resto também. Sabe que nós, sem darmos conta disso, já terminamos o tempo previsto para esta nossa conversa. E a família é muito... Estava a dizer que rapidamente esgotamos o tempo previsto para a nossa conversa. Ela estava tão interessante que já terminou. Mas eu queria agradecer mais uma vez a sua disponibilidade para partilhar connosco o seu percurso de vida. Obrigada. E, principalmente, queria agradecer o contributo que tem dado, enquanto pianista e professora, professora da sua filha, Beatriz. É verdade, professora da minha filha até, no conservatório. É verdade. E, portanto, até por isso tenho razões para lhe agradecer. Muito obrigado por tudo o que tem feito aqui por nós. E que seja muito feliz. Muito obrigada. Eu estava muito nervosa. Estava nervosa. Não vale a pena, aproveitou bem. Obrigada. Isso é muito mais fácil do que dar um concerto de pianista no palco do Coliseu Benfica. Sim. Obrigado. Sim. Um beijinho para si. Obrigada e boa tarde. Obrigada. Bom, foi uma conversa interessante com a professora russa Svetlana Pascoal, que emigrou para os Açores, reside há 22 anos na Ilha de São Miguel, é pianista profissional, é professora de música no Conservatório Regional de Ponta Delgada e, como ela, há outras histórias de vida igualmente interessantes que havemos de continuar a conhecer nas próximas semanas aqui nas Conversas da Diáspora, sempre com a sua companhia. Até lá.